rádio do seu esporte. Seis horas 27 minutos no Rio, você ligado aqui em 91.1 na Bradesco Esportes FM. Muito bom dia, eu sou Juan Rodrigues e vamos juntos nessa manhã com muito conteúdo para você na rádio do seu esporte. Fala bastante do seu clube de coração, fala também de jogos, afinal tem jogão de bola, tem jogo decisivo, tem Botafogo em campo hoje pela disputa da pré-Libertadores. O primeiro jogo dos que decidem a vida do Glorioso. Inclusive, vamos falar do Botafogo. Quem chega é Jean Dutra. Lista com jogadores que serão inscritos na pré-Libertadores. Nesta lista, uma surpresa, talvez a maior surpresa de todas, que foi a ausência do atacante Sassá, que foi artilheiro do clube em 2016 com 14 gols. Ele que está barrado até o momento para essa decisão. Pesou o comportamento extracampo do atacante. A ordem que veio da diretoria em barrar o Sassá da fase pré-Libertadores, e essa decisão foi acatada por toda a comissão técnica do time, sem contestar com essa decisão. O Botafogo recebeu informações de que Sassá é figura constante na noite carioca e fotos do jogador embaladas em redes sociais chegaram até a diretoria. Há tempos, as atitudes do atacante são motivos de debate nos bastidores do Alvinegro. Quem está de fora também é Canales, Emerson e também Renan Fonseca. O zagueiro João Carli desfalca a equipe por dores na panturrilha, e a novidade deve ser a estreia de João Paulo. O volante se recuperou de dores musculares e deve ficar à disposição do técnico Jair Ventura também, se estiver nesta lista. Falando da partida, muitas novidades para o torcedor alvinegro, que precisa ficar atento. Não haverá a venda de ingressos no estádio, em comum acordo com o JEP, os portões serão abertos a partir das 7h45 da noite. O apelo da diretoria alvinegra é para que os torcedores cheguem cedo. Uma loja do Botafogo oficial também será inaugurada no setor 0 do estádio, e no dia a dia a loja funcionará normalmente durante toda a semana, onde terá um tour pelo estádio e todos os torcedores poderão conhecer o Nilton. Uma foto 360 graus também será tirada amanhã, antes do jogo dessa partida marcante para o Glorioso. Todos os torcedores que estiverem no estádio vão poder ser fotografados e poderão também se achar nessa foto. Algo muito interessante que a diretoria pede para que todos os torcedores participem desse momento emblemático. Pede também para que os torcedores guardem os ingressos. Enfim, é um dia muito especial para toda a torcida alvinegra. Hoje quem falou após o treinamento foi o Meir Argentino Montijo sobre a expectativa de jogar Libertadores e também a experiência do jogador nesse tipo de competição. Tem muitos jogadores experientes no time que podem marcar uma diferença. Tem que ter respeito, porque eles têm um time bom também. Nos amistosos eles foram muito bem, mas a gente tem que ser muito forte jogando aqui em casa. Temos que tentar marcar uma diferença boa para ir no Chile e tentar passar de fase, né? Então o jogo amanhã vai ser muito importante. Tomara que a gente dentro do campo esteja o mais tranquilo possível para mostrar nosso futebol, porque temos jogadores muito bons dentro do campo. Tá aí, portanto, Walter Montijo, meio experiente também, com experiência em Libertadores. A partida essa que acontece às 9h45 da noite e você acompanha aqui na Rádio Bradesco Esportes FM em 91.1. Jogão de bola, Botafogo na pré-Libertadores, decidindo a sua vida. E você acompanha em 91.1 na Bradesco Esportes FM. A gente vai falar muito dessa partida ainda aqui na Rádio do Seu Esporte. Lembrando que você, torcedor, pode participar com a gente, falar um pouco sobre esse confronto, falar sobre o seu clube de coração através do Facebook Bradesco Esportes FM Rio 91.1, Twitter @Bradesco FM Rio, telefone 22950046 ou WhatsApp 21 964338136. Cuidar. Cuidamos de tudo que valorizamos e do que foi tão difícil conquistar. Segurança patrimonial. Cuidamos com todos os recursos. Monitoramento 24 horas. Cuidamos em cada passo de cada caminho. Escolta armada. Cuidamos da primeira impressão e de todas as outras. Portaria, limpeza e facilities. Porque cuidar do que é importante para você é muito importante para nós. Grupo Souza Lima Segurança e Serviços. Gente, cuidando de gente. Você está na Bradesco Esportes FM. A
rádio do seu esporte. 6h59, você ligado em 91.1 na Bradesco Esportes FM. Eu sou o Juan Rodrigues e vamos juntos nessa com muitas informações na rádio do seu esporte. Sempre destacando o seu clube de coração em primeiro lugar por aqui. Vamos começar com destaque da equipe do Flamengo. E o atacante Orlando Berrio, contratado pelo rubro-negro para a temporada e chega com um contrato de 4 anos, afirmou que conversou com o seu compatriota Cuéllar antes de vir para o rubro-negro. Segundo ele, teve boas referências do seu companheiro, mas já estava com a decisão tomada. Vamos ouvir, portanto, Orlando Berrio, contratado pelo Flamengo. Conversé con él, me expresó que era Flamengo, lo grande que es Flamengo, pero la decisión, la verdad, ya la había tomado desde mucho antes de que quería venir a Flamengo. Hice todo lo posible por venir. Bueno, ya a Dios gracias se me da por esta oportunidad. Bueno, el apuerto de Cuéllar al final fue una motivación extra para la decisión que ya había tomado. Orlando Berrio, que chega do futebol colombiano, do Atlético Nacional de Medellín, ainda será submetido a algumas avaliações físicas para saber o seu real estado, o seu real condicionamento e aí sim estar à disposição do técnico Zé Ricardo. É claro que a comissão técnica ainda não tem pressa em relação à estreia deste atleta. O Orlando Berrio, que inclusive teve um problema quando chegou no voo, né? Acabou atrasando um pouco a chegada dele à equipe do Flamengo, mas se mostrou muita vontade na coletiva de imprensa, né? Ressaltou o tempo todo que o Flamengo era um time grande, a grandeza do Flamengo, e isso como o porquê da sua decisão, né? Fazendo uma média também com a torcida rubro-negra. Para um jogador que está chegando é sempre interessante que deixe uma boa impressão. O Fluminense é o destaque de agora na Rádio Seu Esporte. Quem chega é Rodolfo Lamas. E o Fluminense volta a campo hoje pela segunda rodada do Campeonato Carioca. O tricolor enfrenta às 4h30 da tarde em Moça Bonita a equipe do Resende. Muito provavelmente o time que começou contra o Vasco deve iniciar também esse compromisso de hoje. Diego Cavalieri, Lucas, Renato Chaves, Henrique e Léo, Orejuela, Douglas, Sornoso e Scarpa, Wellington Silva e Henrique Dourado. Essa a provável escalação do tricolor para esse jogo de hoje contra o Resende. O Fluminense que também conheceu seu adversário na disputa da Sul-Americana e será o modestíssimo Liverpool do Uruguai, né? Na Sul-Americana o Fluminense tem esse como primeiro adversário, a primeira equipe ao qual ele tem que bater para passar de fase sul-americana, que já é mata-mata desde o início. 7h02. Você, torcedor, pode interagir com a gente aqui na Rádio Seu Esporte, mandando seu recado, mandando seu áudio para Bradesco Esportes FM. Tudo jóia? Seguinte, tem alguma sondagem, alguma especulação sobre zagueiros pro Vasco da Gama? E o Anderson Martins, que fez aquela dobradinha com o Dedé, no ano de 2011 eles realmente arrebentaram aí. O Anderson Martins, por onde anda? Será que não seria interessante chamá-lo novamente? Olha, o Anderson Martins ainda segue lá no mundo árabe, né? O Jean Dutra, ontem, quando estava com o Botafogo, trouxe a informação de que sim, haveria uma busca por um zagueiro e por um volante, né? Mas não foi especulado ainda os nomes dessa situação do Vasco da Gama. Acredito que poderiam ajudar e muito a equipe do Cruz Maltino. Chegou o Pé Quente Max Prêmios Bradesco Capitalização, o novo título de capitalização da Bradesco Seguros. Uma ótima maneira de você guardar dinheiro e ainda concorrer a prêmios toda semana. Dê uma chance à sua sorte fazendo um Pé Quente Max Prêmios Bradesco a partir de R$20 por mês. Vá a uma agência Bradesco ou ligue 0800 725 2332 ou ainda visite nosso site maxpremiosbradesco.com.br. Faça agora mesmo o seu. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte.
7h24 no Rio, você ligadinho aqui em 91.1 na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Eu sou Juan Rodrigues. Nessa manhã vamos trazer tudo do seu clube de coração aqui na rádio Bradesco Esportes FM 91.1 DAI, onde você fica bem informado. De imediato vamos falar da equipe do Vasco da Gama. Quem chega por aqui é Nicolas Freitas. Após derrota na estreia do Campeonato Carioca e no clássico contra o Fluminense, a diretoria vascaína se movimenta em busca de reforços. E o nome do volante Jean, que pertence ao Corinthians e jogou o Campeonato Brasileiro da Série B pelo Londrina, vem sendo ventilado na Colina Histórica. Tá aí, mais um nome de volante para o Vasco da Gama, depois se falar em Williams, depois se falar em Christian, agora é Jean, jogador que esteve aí disputando a segunda divisão. Vamos ver, né? Quem sabe uma aquisição para o Vasco da Gama de um cara da função, porque hoje o que está complicando o Vasco é justamente essa questão de improvisações no elenco. E no Fluminense, quem chega com destaque é Rodolfo Lamas. E depois de terminar o ano com uma sequência negativa de 10 jogos sem vitória, o Fluminense, pelo menos nesse início de 2017, vai conseguindo reverter esse panorama do final da temporada passada. O atacante Wellington Silva fala a respeito dessas mudanças que o Fluminense vem passando. Ano passado, deixando a desejar, né? Não conseguimos as vitórias, né? Os atacantes estavam conseguindo fazer gols, mas esse ano estamos sendo felizes, né? Papai do Céu tem nos abençoado aí, conseguimos já fazer 6 gols em 2 jogos, isso pra gente é muito importante. Os atacantes também estão fazendo gol, também fiz o meu. Então estamos felizes, tem que continuar trabalhando, a pré-temporada também nos ajudou muito, a gente espera conseguir mais gols aí nos próximos jogos. O Wellington Silva, talvez um dos nomes que ano passado se salvaram da equipe do Fluminense. Jogador que demonstrou bastante qualidade e principalmente muito drible, muita vontade de fazer diferente dentro de campo. Às vezes peca na finalização ou num drible a mais, mas sempre tentando a jogada individual. 7h27 no Rio. Você, torcedor, interage, manda seu recado aqui na Rádio do Seu Esporte sobre o Fluminense. Perguntamos nas nossas redes sociais sobre o confronto diante do Liverpool, jogo que será válido pela Copa Sul-Americana. O Liverpool do Uruguai será o adversário do tricolor das Laranjeiras. Você, torcedor, pode opinar se gostou, se não gostou, se dá para o Fluminense passar, né? O que você acha dessa partida em específico e também do confronto diante do Resende, que acontece no dia de hoje. Sobre o Botafogo, tem jogo contra o Colo-Colo. A lista completa dos atletas está lá no Facebook Bradesco Esportes FM Rio ou no Instagram, @Bradesco FM Rio. Você pode opinar através do nosso WhatsApp 21 964338136, falar desse confronto diante do Colo-Colo. Sobre o Vasco, a pergunta sobre o Evander. Ele já se firmou como volante? Ele deve ser volante? Não deve ser volante? Você manda o seu recado por aqui. Sobre o Flamengo, o Berrio, que já chegou, né, elogiando o Flamengo para tudo quanto é lado. Até que ponto isso é bom? Quem sai para a entrada dele? Ele entra de titular? Não entra de titular? Você manda seu recado para cá em 21 964338136, 21 964338136. E a bola rolou ontem, e rolou pela Libertadores, né? A mesma fase que está disputando Botafogo Atlético Paranaense. União Espanhola bateu o Cerro por 3-2. O Júnior Barranquilla bateu o Carabobo da Venezuela 1-0. O Atlético Tucumã empatou com o El Nacional em 2-2. E indo para a interatividade, agora na Rádio Seu Esporte, a galera sempre interagindo conosco, mandando seu recado em 91.1. Bom dia, Juan Rodrigues, bom dia, Bradescada. Josivan falando de São Paulo. Juan, você sabe se tem alguma novidade aí? Vai vir mais alguém? O Mengão já tá fechado. O que você acha do Mengão? Forte candidato a ser campeão da Libertadores ou você acha que é um time em fase de crescimento ainda? Bradesco Esporte FM, Rádio Seu Esporte. Tá aí o Josivan de São Paulo participando aqui na Bradesco Esportes FM. Olha, Josivan, mais nomes no Flamengo. É improvável nesse momento. Até o Ranieri Borges trouxe a informação ontem de que a diretoria, inclusive na lateral, no gol, muito se falava que de repente pudesse vir algum jogador, avisou que usaria os garotos, inclusive o Michael e o Moraes,
aparecem como opções para lateral ali, para reserva, né? Que são inclusive bons jogadores para a equipe do Flamengo. É a chance que a diretoria vai dar, pelo menos num primeiro momento, para esses nomes novos aparecerem, mostrarem o seu valor na equipe do Flamengo. Contratação, por enquanto, fecha com o Berrio. Ó, mais uma participação aqui, ó, perguntando sobre o Luiz Fabiano, o Léo Tavares de Queimados. Ele vem ou não vem pro Vasco? Caso não venha, o Riascos é um plano B? Quanto ao Luiz Fabiano, a situação tá enrolada, segue enrolada, né? Inclusive a Ponte Preta voltou para a situação, né? A Ponte bastante interessada agora também, novamente, no Luiz Fabiano. O Riascos, ele não é um plano B pelo seguinte, até a informação à época quando cobria a equipe do Vasco da Gama do Ranieri Borges, que o Vasco não ia contratá-lo devido a todo o litígio junto ao Cruzeiro. Mesma situação mais ou menos que o Luiz Fabiano, tem que se entender com o Cruzeiro, toda essa situação que envolveu a rescisão dele, para depois aí acontecer alguma coisa, ir para um Vasco, para a equipe do Milionários da Colômbia, que também está tentando a aquisição dele. Aí o Riascos decide a vida dele no futebol. O Luiz Henrique de Campo Grande, ele pergunta se o Corinthians também não deveria mandar cartas de agradecimento aos técnicos que também disseram não. Olha, vai que a moda pega, e esse negócio de cartinha, sinceramente, foi bastante patético. Mais uma participação do torcedor aqui em áudio, na sequência do intervalo comercial na Rádio Seu Esporte. Bom dia, Bradescada, bom dia, Juan, bom dia, nação rubro-negra. Berrio e Guerreiro vão dar o que falar nesse ano. Nessa temporada eles vão matar a pau. Com certeza eles vão marcar muitos gols. Pelo menos uns 2 ou 3 títulos, com certeza o Mengão vai vencer. Obrigado, tenham todos um bom dia. Sou o Rogério de São Paulo. Grande Rogério, é a galera de São Paulo, os flamenguistas de São Paulo invadindo o Rio, né? Participando aqui em 91.1, mandando seu recado. Em São Paulo também tem flamenguista, o Flamengo espalhado por todos os cantos do país, assim como os outros clubes do Rio de Janeiro. Você pode contar com uma empresa especialista em multas de trânsito, lei seca e suspensão do direito de dirigir. Cabricop Recursos de Multas de Trânsito. São advogados especializados no Código de Trânsito Brasileiro, preparados para te orientar, defender e representar seus direitos. Dê um ponto final em seu processo de suspensão do direito de dirigir e em suas multas, incluindo lei seca. Cabricop Recursos de Multas de Trânsito. Defenda-se com quem entende. Informações 3177-3124. 3177-3124. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Sete horas e 54 minutos no Rio de Janeiro. Você está ligado em 91.1 na Bradesco Esportes FM. Eu sou o Juan Rodrigues e vamos juntos nessa com muito conteúdo nessa manhã aqui na rua Álvaro Ramos, em Botafogo de ensolarado no Rio de Janeiro. Vamos destacar o seu clube de coração. Vamos falar do Glorioso. Quem chega por aqui é Jean Dutra. Pela Libertadores, a previsão é que o estádio tenha um novo recorde de público, uma vez que a carga total é de 44.206. O atual recorde é de 43.810 torcedores no jogo de inauguração em 2007 contra o Fluminense. Libertadores, Botafogo jogando diante da equipe do Colo-Colo. Jogão de bola que você vai curtir aqui na rádio do seu esporte, na Bradesco Esportes FM, decisivo para o Glorioso. E com certeza, né, o clima já é do jogo de manhã cedinho, né, tanto por parte do torcedor quanto pelos jogadores que estão concentrados na partida que vai definir a vida do Botafogo. Algumas situações vão acontecer no estádio, inauguração de loja, foto 360 graus, né? Várias situações para colocar o torcedor do Botafogo dentro do ambiente da partida, o que, sinceramente, é bastante interessante, né? Vai ser toda uma experiência para quem estiver presente no estádio Newton Santos. Vamos falar por aqui da equipe do Flamengo em 91.1, o destaque do rubro-negro chega
com Ranieri Borges. E o Fla joga hoje às 7h30 da noite contra a equipe do Macaé no Estádio da Cidadania, o Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Partida válida pela segunda rodada do Campeonato Estadual. O Fla tentando manter os 100% de aproveitamento. Para este confronto, técnico Zé Ricardo conta com o retorno de Everton, que deve ser titular. A expectativa quanto à participação do Everton na equipe do Flamengo, jogador para o confronto diante do Macaé, que vem de derrota. Ou seja, é tudo ou nada pro Macaé também. Do outro lado tem, por exemplo, o zagueiro Aislan, né? Acho que é um bom caminho para o time do Flamengo insistir por aquele lado de lá. 7h56, a galera participa, manda seu recado aqui nas nossas redes sociais. Vamos dar uma passadinha no que o torcedor fala por aqui. Aí, galera da Bradesco, eu queria falar sobre o Vasco. O Vasco tinha que ser mais humilde, esse presidente do Vasco tinha que ser mais humilde, fazer como o Botafogo. O Botafogo entrou o presidente novo, montou um time todo novato, com vários jogadores, não caiu e ainda subiu para a Libertadores. O Vasco tinha que se humilhar, saber que o time agora não tem dinheiro e começar com um trabalho mais modesto para tentar subir de novo, porque senão vai cair de novo, ok? Abraço, saudação rubro-negras. Tá aí, o rubro-negro, apesar de ser rubro-negro, eu acredito que deu uma boa opinião sobre essa situação envolvendo a equipe do Vasco da Gama. Não adianta gastar muito dinheiro e não conseguir montar um time, gastar com veteranos, atletas que vão pedir alto, né, e não conseguir montar um elenco de qualidade para a equipe do Vasco da Gama. A questão é essa, é você garimpar, conseguir montar um bom elenco para poder disputar as competições. Se conseguir alguma coisa, aí você começa a melhorar seu nível, vai tentando, ousando um pouquinho mais, recomeçar, né, a receita para poder dar certo. Aqui, ó, o nosso amigo falando que ele viu o jogo do Vasco contra o Fluminense e gostou muito do Guilherme, né? Teve iniciativa, tentou o ataque o tempo todo, muito bom. Sendo assim, vai ser titular. Guilherme, que esteve emprestado a várias equipes de menor investimento e, inclusive, recentemente esteve no Boa Vista. O nosso amigo Diego Pereira falando que o ano do Botafogo vai terminar no segundo mês. Esse tá, né, sem expectativa do Botafogo na Libertadores. O Júlio Vascaíno, de Petrópolis, ele fala que faltam peças. Faltam sim, mas o Cristóvão está escalando mal demais. É aquela situação, você já não tem tantas peças e começa a inventar, aí fica difícil. Mais uma participação por aqui. Bom dia, Bradescada. Cara, essa euforia rubro-negra, eu já vi ela o ano passado, com o Mancoejo e Cuejá. Quando foram contratados, falaram, agora o Flamengo é outro nível. E agora estamos vendo a novela de novo, hein? Na minha opinião, mais um ano sem ganhar nada. É isso aí, Leco de São Gonçalo, abraço. Tá aí o Leco de São Gonçalo, realmente. Mas vou te falar, Leco, o Mancoejo e o Cuejá, pra ser sincero, eles enganaram bastante o torcedor do rubro-negro, principalmente pelo que eles fizeram nas equipes anteriores. Chegou no Flamengo, não conseguiu render o esperado, né? Não deram também, venderam uma imagem de um futebol diferente dos dois jogadores, um volante que sai, mas, por exemplo, o Cuejá dá alguns espaços na marcação, né? Ele deixa alguns espaços justamente por ele sair e não recompor tanto, né? Quando jogou ele e o Arão, ficava complicada ali a marcação e a defesa ficava exposta. O Mancoejo, por sua vez, ele faz uma função, pelo menos fazendo na Argentina, que não existe no Brasil, que é o tal do enganche, né? Agora está tendo adaptação à tática do Brasil, a forma de jogar, está tentando jogar pela direita. Vamos ver o que acontece. Quanto à empolgação, é inevitável. Quando você traz nomes de peso, né, você traz a empolgação junto. Vídeo o Botafogo, por exemplo, com um Montijo, né, mas só dentro de campo que vai se justificar ou não esse tipo de situação. 8 horas no Rio de Janeiro.
Sabadão também é dia de informações aqui na Bradesco Esportes FM. A partir do meio-dia, eu, Juan Rodrigues, estarei contigo para trazer muitas notícias. A prévia da rodada, conteúdo de qualidade, entrevistas exclusivas e tudo que de melhor acontecer na rádio do seu esporte. Vem, vamos nessa! Sábado, de meio-dia às 2 horas da tarde, eu te espero aqui. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. 8 horas 24 minutos no Rio, você está ligado em 91.1 na Bradesco Esportes FM. Eu sou o Juan Rodrigues, vamos juntos, vamos nessa, aqui na rádio do seu esporte, sempre destacando o seu clube de coração por aqui em 91.1. Vamos falar mais do Flamengo. Quem chega é Ranieri Borges. E para o confronto de hoje diante da equipe do Macaé, a tendência é de que o técnico Zé Ricardo mantenha a equipe que atuou contra o Boa Vista na estreia do campeonato estadual, com exceção de Adrian, que entrou na vaga de Everton, que não pôde atuar por problemas estomacais. Entretanto, o atleta volta a estar à disposição do treinador rubro-negro. E a tendência é que o Everton seja o escolhido para a posição de titular, jogador da equipe do Flamengo muito importante em vários momentos da trajetória com a camisa do rubro-negro. Vamos falar de Botafogo por aqui, quem chega é Jean Dutra. O técnico Jair Ventura confirmou que Sassá não foi inscrito na competição. O treinador evitou entrar em detalhes, mas frisou que há outros no elenco em melhor condição do que o artilheiro alvinegro em 2016. Sassá muito envolvido em polêmicas fora dos gramados, né? Ele que treinou, inclusive, né, na atividade não mostrou nada de diferente com relação aos companheiros, né? Não tava aquele climão, digamos assim. Já no Vasco da Gama, quem sabe tudo é o Nicolas Freitas. Situação deve ser regularizada e o meia Wagner deve estrear na equipe do Vasco da Gama no jogo de amanhã contra o Bangu. Já o atacante Muriqui treinou nesta terça-feira, mas a sua presença na partida contra o time da Zona Oeste ainda é incerta. O Fluminense é o destaque de agora, quem chega por aqui é ele, Rodolfo Lamas. E o atacante Pedro está fora do jogo de hoje do Fluminense contra o Resende às 4h30 da tarde em Moça Bonita. O jogador que sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo na última segunda-feira e foi avaliado prontamente, mas não foi detectada nenhuma lesão grave. Entretanto, no dia de ontem, ele chegou no CT Pedro Antônio para realizar as sessões de fisioterapias de muleta, fato que deixou bastante preocupado da comissão médica do Fluminense, que o tirou da partida de logo mais. O atacante Pedro começou com gols na temporada, né? Pintava até para muitos torcedores do Fluminense como possível titular e vivendo essa situação. Olhem só, tivemos ontem campeonato inglês. A bola rolou, o Watford bateu o Arsenal 2-1. O Crystal Palace bateu o Bournemouth 2-0. Burnley 1-0 contra o Leicester. A equipe do Middlesbrough empatou com o West Brom 1-1. O Sunderland empatou com o Tottenham 0-0. O Swansea bateu o Southampton 2-1. Liverpool e Chelsea ficaram no 1-1. O jogo entre Liverpool e Chelsea, inclusive, que contou com um pênalti desperdiçado pelo Diego Costa e um golaço de falta do Davi Luiz, né? E um pouco de desatenção também, tanto do juiz quanto do goleiro Mignolet. O torcedor segue participando nas nossas redes sociais, entrando em contato, deixando seu recado aqui na Rádio Seu Esporte em 21 964 338136 pelo nosso WhatsApp. Vamos ao que a galera fala por aqui. Bom dia, galera da Rádio Bradesco, quem fala é o professor Wallace Fernandes aqui de Nova Iguaçu. Meus amigos, esse meio campo do Flamengo vai ficar como aí? Arão, Rômulo, Diego e na frente Berrio, Everton e Guerreiro? Ou o Everton vai sair para a entrada do Conca e o Flamengo voltar num 4-4-2? E aí, galera? Bom dia. Acho difícil o técnico Zé Ricardo mudar a formação tática que ele vem utilizando até aqui. É mais fácil, né, ele tirar o Mancoejo e botar o Berrio para jogar por aquele lado ali. Apesar de que, né, ele atuava do outro lado no Atlético Nacional, mas não sei se seria um problema não. É uma nova oportunidade, o jogador está bastante empolgado, quem sabe não dá certo. O Wesley, do bairro da Piedade, ele fala o seguinte:
que na opinião dele vai ser burrice se o Botafogo liberar o Sassá. É só dar uma multa nele, suspender por um tempo, mas todos vimos que ele tem potencial. Olha, Wesley, eu já acho que o Botafogo tinha que ter aproveitado o momento para vender o Sassá, porque o que ele viveu no ano passado eu acho difícil de se repetir, né? Um atleta que está mostrando alguns problemas fora de campo, né? Pode até perder um pouco do valor dele se acontecer esse tipo de situação. Mais uma participação por aqui. E aí, Juan, aqui é o Rogério Vascaíno da Vila da Penha. Sobre a Libertadores aí, Flamengo e Botafogo não passam da primeira fase. É mulambada, muito oba-oba, 2 jogadores estragados, Rômulo e Conca, aí traz tal de Berrio, que tudo jogador, esse Berrio não tem expressão nenhuma, mas como é Flamengo, enche a boca. E o Foguinho não tem expressão para jogar na Libertadores, time sem expressão nenhuma de Libertadores, nunca ganhou uma Libertadores, então nenhum dos dois passa. E o Vascão daqui a pouco tá montando um time bom aí pra gente sacudir o Menguinho, que a gente sacode de qualquer maneira. Abraço, saudação vascaína. Tá aí a participação do nosso amigo taxista aqui na Rádio Seu Esporte, os vascaínos também aqui 91.1, quanto a equipe do Botafogo é uma incógnita nesse elenco do Alvinegro para Libertadores, né? Afinal tem que passar, né, por 2 adversários, né, começando com o Colo-Colo. Antes de pensar até no próximo, tem que pensar na equipe do Colo-Colo, um duelo complicado, né, mas, né, o Glorioso tem todo o apoio do seu torcedor, né, inclusive tem tempo até para resolver as outras 5 pessoas que entram na relação depois, né, que se passar essa fase, caso consiga se passar, né. Com relação ao Flamengo, é aquela questão, Rômulo e o Conca são atletas que têm que manter uma sequência de jogos, né? Como você falou, né? Você até usou a expressão estragado, mas seria pelo fato deles sofrerem muitas lesões, a expectativa é que eles possam recuperar o rumo das carreiras na equipe do Flamengo. 8h31 no Rio, rápido intervalo aqui na Rádio do Seu Esporte, daqui a pouquinho muito mais para você. Cuidar. Cuidamos de tudo que valorizamos e do que foi tão difícil conquistar. Segurança patrimonial. Cuidamos com todos os recursos. Monitoramento 24 horas. Cuidamos em cada passo de cada caminho. Escolta armada. Cuidamos da primeira impressão e de todas as outras. Portaria, limpeza e facilities. Porque cuidar do que é importante para você é muito importante para nós. Grupo Souza Lima Segurança e Serviços. Gente, cuidando de gente. Futebol com Milton Neves. Oferecimento Adega Excelência, bebidasfamosas.com.br. Brinde sempre com a Adega Excelência e viva a vida. E Central Ar, a número 1 em ar-condicionado. Acesse centralar.com. Mas e o Drogba, hein? Bem, o Drogba, como eu falei, mandou uma banana pro Corinthians. Mas o Corinthians ganhou com a ausência dele. 39 anos, 600 conto por mês, mansão não sei aonde, 3 carros blindados, seguranças, intérpretes, não sei o que. Parecia que era o Pelé com 19 anos. Ainda bem que não veio. Mas o Jadson voltou e já é do Corinthians e vai dar uma consertada. Mas a grande manchete de ontem foi em relação ao Drogba, nessa furada aí do Corinthians, como o Anelka, que o Atlético Mineiro uma vez anunciou também, ele não veio. Então o pessoal está lembrando lá no Rio de Janeiro uma manchete do Jornal dos Esportes. Quem não se lembra daquele jornal? Como a Gazeta Esportiva era tão gostosa e maravilhosa, história aqui em São Paulo, lá tínhamos aquele jornal cor-de-rosa, o Jornal dos Esportes do Rio de Janeiro, que estampou nos anos 80. Cruyff pede alto, o Vasco vai de Alcir. Cruyff pediu alto e o Vasco desistiu do holandês e renovou com Alcir. Alcir Portela, que hoje está no céu. Mas temos outras manchetes. O grande Roberto Avalone, no Jornal da Tarde, que era muito importante, um dia publicou na primeira página: quem é melhor, Mococa ou Falcão? Mas o Mococa estava numa grande fase, hein? E a Gazeta Esportiva em 66, estreia do Garrincha, uma quarta-feira à noite no Pacaembu. Vocês verão como é, Titão, Nair e Mané. A palavra Mané ocupava 80% da primeira página. Resultado do jogo, Vasco 3-0. Maranhão, Célio Taveira e Célio Taveira. E o Diário Popular, uma grande manchete
em 66, mas não adiantou nada. Antes de Brasil e Portugal, que tinha mais time do que a gente em Liverpool, e o Brasil precisava de um milagre. E o Diário Popular estampou, aliás, o Diário da Noite estampou na primeira página: Pelé, jogai por nós. Mas não jogou, não teve condição. O time do Eusébio, Zé Augusto, Eusébio, Coluna, Torres e Simões era muito melhor. O Zé Pereira no gol, que era um frangueiro, porque o Costa Pereira estava machucado, mas a bola não chegou nele. Tinha Moraes, tinha Batista, 2 zagueiros carniceiros, Jaime Graça, Hilário, Vicente, e eles ganharam da gente 3-1 e o Brasil foi eliminado. São manchetes históricas, mas essa, para mim, foi a melhor. Cruyff pediu muito alto e o Vasco renovou com Alcir Portela. O Portela que hoje mora no céu. São coisas do jornalismo esportivo. E Drogba no Corinthians entra também para a história. Negativamente pelo aspecto técnico da esperança corintiana da atual perdida direção do Corinthians. Mas em termos financeiros, eu entendo que o Corinthians ganhou muito. Que esse rapaz é bananeira que já deu caixa. Você está na Bradesco Esportes FM. A rádio do seu esporte. 8h53 no Rio de Janeiro, você ligado em 91.1 na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Eu sou o Juan Rodrigues e vamos juntos nessa manhã. Cola com a gente em 91.1 para ficar bem informado do seu clube de coração por aqui na Bradesco Esportes FM. Vamos falar da equipe do Vasco da Gama por aqui? Quem chega é Nicolas Freitas. Recuperado de uma entorse no tornozelo direito, o meio-campista Evander treinou normalmente. Nesta terça-feira está à disposição do técnico Cristóvão Borges para a partida de amanhã contra o Bangu, no estádio Moça Bonita. Caso seja confirmado como titular, vai enfrentar o veterano Louco Abreu, mas ele não mostrou muito temor com o atacante. Segundo o meio-campista, a equipe não está preocupada com ele, mas sim com toda a equipe da Zona Oeste. É, aquele discurso padrão, né? Mas fato é que a questão de você ter o Louco Abreu do outro lado acaba prendendo a defesa, porque é um jogador perigoso, apesar de toda a idade, e ao mesmo tempo dando espaço para os jovens da equipe do Bangu poderem aparecer, poderem compensar um pouco da lentidão do Louco Abreu dentro da área, com muita movimentação para confundir a defesa. O Bangu que fez a contratação, né, um atleta que estava no futebol indiano. Daqui a pouquinho eu confirmo pra você. Vamos falar mais do Botafogo que entra em campo hoje. Quem chega é o Jean Dutra. Ainda restam ingressos para o jogo contra o Colo-Colo. As vendas continuam nesta quarta-feira a partir das 10 horas da manhã em General Severiano. O Botafogo informou que restam menos de 2.000 bilhetes para o setor Oeste Superior. As entradas também podem ser adquiridas pelo site www.guicheweb.com.br/Botafogo. Adversário do Botafogo na fase eliminatória da Libertadores, o Colo-Colo, enfim está em terras cariocas. A delegação do clube chileno planejava pegar o voo às 8h30 da manhã no Chile e chegar ao Rio por volta de 1h30 da tarde. No entanto, os jogadores só desembarcaram no aeroporto Galeão à noite de ontem, às 9h20, praticamente 24 horas do horário da partida marcada para esta quarta-feira, que acontece às 9h45 no estádio Newton Santos. É o jogo da vida do Botafogo e o torcedor ainda, quem tiver uma graninha a mais, que muito provavelmente é o setor mais caro de ingresso, né? Quem quiser investir nesse confronto tem oportunidade ainda. Vamos falar do adversário do Botafogo, a equipe do Colo-Colo, que está, rapaz, sem passar da primeira fase da Libertadores há 10 anos. Foram 6 participações desde 2007 e todas na fase de grupos sem cumprir o objetivo mínimo, que é passar de fase. Isso informações do La Terceira. A grande expectativa da partida por parte do Colo-Colo é que Esteban Paredes possa ter uma boa apresentação. Ele que nunca pôde somar uma classificação na Libertadores na ficha profissional dele. O técnico da equipe, o Pablo Guedes, que inclusive prega muito respeito ao Botafogo, a equipe do Colo-Colo, que fez uma campanha ruim na disputa do campeonato chileno e por isso está na disputa do play-off, digamos assim, da Libertadores.
O Fluminense é destaque na Rádio do Seu Esporte. Chega, Rodolfo Lamas. E ontem o Fluminense recusou uma proposta de 9 milhões de euros pelo atacante Richarlison, cerca de 30 milhões de reais. O interessado no futebol do jogador foi o Ajax da Holanda, equipe que acabou acertando com o David Neres, jogador do São Paulo. O Richarlison vem atuando pela seleção brasileira sub-20 no Sul-Americano da categoria que acontece lá no Equador, e inclusive vem sendo um dos destaques da amarelinha nessa competição. Entretanto, o técnico Abel Braga já deixou claro que pretende contar com esse jogador na sequência da temporada 2017 e, segundo ainda o comandante do Fluminense, essa é uma joia a ser lapidada pelo tricolor nos próximos anos. Tá certo, esse é o Fluminense em destaque na Rádio do Seu Esporte. Para fechar os 4 grandes, hora do Flamengo por aqui, Ranieri Borges. Questionado sobre a possibilidade da contratação do lateral esquerdo René do Vitória, o diretor de futebol do Flamengo, Rodrigo Caetano, afirmou que o Fla segue no mercado, entretanto não tem pressa para as contratações, só vai contratar caso seja uma boa oportunidade de mercado, como vínhamos trazendo aqui no som da Bradesco Esportes FM. Para a lateral esquerda, o Fla conta, além de Trauco, que garantiu a sua titularidade, também com o jovem Moraes, que foi titular durante a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Jogador de muita qualidade, inclusive, que vale ficar de olho, um atleta que pode render frutos à equipe do Flamengo. Temos o exemplo do Jorge, que investindo na base, dando oportunidade para os garotos, se acaba achando boas peças, e vamos torcer para que o caso do Moraes possa ser igual. Mais uma participação, torcedor participando aqui na Bradesco Esportes FM, deixando seu recado aqui na Rádio Seu Esporte. Lembrando para você, a galera me pergunta, mas aonde que eu posso ouvir novamente, a minha participação? Minha participação foi ao ar. Sempre coloco os programas aqui na Rádio Seu Esporte, as participações desde de manhã, no YouTube. É só colocar lá, procurar Giro pelo Rio, esse de manhã, e o Nossa Área, primeira edição, você também acaba... pode ver novamente, ouvir novamente no YouTube, Daqui a pouquinho, logo depois da gravação, a gente coloca por lá e sempre compartilhado na página da Bradesco Esportes FM. Mais uma participação do torcedor em 21 964 338136. Bom dia, Bradescada, aqui é o Fábio de Nova Iguaçu, parceiro Uber. Nosso amigo taxista aí, vascaíno, falou que o Flamengo não passa da primeira fase na Libertadores. Eu queria só que ele me respondesse aí qual o retrospecto que ele acha que o time dele vai ter esse ano, apresentando esses jogos que apresentaram aí no comecinho do ano aí, tomando 2 goleadas de cara aí, 4-1 do Corinthians e 3-0 aí do Fluminense. Tá aí o torcedor dando aquela provocada na equipe do Vasco da Gama. A participação aqui do Eduardo Ferreira, ele já tá ligadinho aqui em 91.1 na Bradesco Esportes FM. Grande Eduardo, ligado aqui, interagindo com a gente através das nossas redes sociais. Mais uma participação do torcedor aqui na Bradesco Esportes FM. Bom dia, rapaziada da Bradesco FM. Já tô até vendo a Celeflá dando show no Campeonato Carioca, na Libertadores e no Brasileiro, pra cima deles aí, dos vascaínos, dos tricolores e dos Botafogo. Berril, Conca, Rômulo e companhia. É isso aí, um abraço, Marcinho de Niterói. Tá aí o Marcinho de Niterói já falando em Celeflá, a torcida do Flamengo bastante empolgada. Tem mais participação do torcedor aqui na Bradesco Esportes FM, mais uma antes do nosso intervalo comercial. Fala, Bradescada, bom dia, aqui é o Marcos de Volta Redonda. Avisa pra esse vascaíno doente aí, quem tem Rodrigo, Diguinho, Júlio dos Santos, Éder Bichado, vai falar de quem Série B está te aguardando. Um abraço, galera. Essa situação que tem preocupado inclusive os próprios torcedores do Vasco da Gama, as peças que o Cruz Maltino tem à disposição para essa temporada. 9 horas no Rio.
Chegou o Pé Quente Max Prêmios Bradesco Capitalização, o novo título de capitalização da Bradesco Seguros. Uma ótima maneira de você guardar dinheiro e ainda concorrer a prêmios toda semana. Dê uma chance à sua sorte fazendo um Pé Quente Max Prêmios Bradesco a partir de R$20 por mês. Vá a uma agência Bradesco ou ligue 0800 725 2332 ou ainda visite nosso site maxpremiosbradesco.com.br. Faça agora mesmo o seu. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Nove horas 27 minutos no Rio, você ligado em 91.1 na Bradesco Esportes FM. Eu sou Juan Rodrigues e vamos juntos nessa com muito conteúdo dentro da rádio do seu esporte. Hoje, dia importante para o Glorioso, para a equipe do Botafogo, né? E a gente vai ter daqui a pouquinho, às 10 horas da manhã, muito para você do futebol carioca. Agora, os destaques na Bradesco Esportes FM, começando com a equipe do Botafogo. Quem chega por aqui é o Jean Dutra. O Botafogo vive momentos agitados internamente, com o corte de Sassá na lista inicial de inscritos no torneio continental, além da barração de ex-titulares da relação de jogadores para enfrentar o Colo-Colo do Chile, às 9h45 desta quarta-feira, no estádio Newton Santos. O técnico Jair Ventura confirmou que o atacante Sassá está fora de um momento, mas saiu pela tangente e evitou entrar em detalhes. A gente analisou, são vários critérios que a gente analisa, mas dentre eles os melhores. E a gente achou que na verdade eu prefiro falar dos relacionados que os não relacionados, né? Os que estão relacionados estão no melhor momento do que os não estão relacionados. E isso são por N motivos. Tá aí, portanto, o técnico Jair Ventura, que vai participar da sua primeira Copa Libertadores, falando desses jogadores que estão de fora da lista, saindo ali pela tangente. Para que o torcedor fique atento à programação, às 5h45 da tarde terá a abertura do estacionamento do Portão Norte para os sócios, que custa R$30, e para os torcedores custando a R$40. Às 6h45, a abertura dos portões e exibição de um filme oficial do título brasileiro de 95. Às 8 da noite, inauguração da loja oficial do Botafogo no setor 0. Às 8h15, apresentação da banda marcial dos Fuzileiros Navais. Às 8h30, homenagem aos jornalistas botafoguenses mortos em acidente nas cabines de TV. Às 8h45, uma super foto, que será uma câmera dentro do gramado no estádio e tirará uma foto em 360 graus, onde todos os torcedores poderão aparecer. Às 9h45, será dado início da partida e às 10h30, a apresentação das cheerleaders do Botafogo, as Gloriosas, no intervalo. Antes disso, Márcio Padilha, vice de comunicação do Botafogo, explicou como será o funcionamento de entrada na partida. Padilha avisou ainda que os assentos colocados por exigência do Corpo de Bombeiro no setor norte serão pintados de preto até o horário do jogo para entrar na customização alvinegra do estádio. Sobre ingressos, o dirigente disse que ainda há torcedores com muitas dúvidas, explicou todo o processo para a entrada no estádio, além de recomendar que cheguem cedo. Essas são as informações do Glorioso, do Alvinegro da Estrela Solitária. Eu volto com vocês aí, um grande abraço. Tá certo, esse Jean Dutra, tudo de informações do Botafogo. Vai ter uma grande festa para a partida diante do Colo-Colo, que ela possa se refletir em campo e que a equipe do Botafogo consiga um resultado positivo, ao menos esse é o desejo de todo torcedor botafoguense. O torcedor segue mandando seu recado, lembrando que no nossa área, primeira edição, a gente vai ter mais tempo para mais recados e muito mais aqui na Rádio Seu Esporte. Vamos ouvir o torcedor. Bom dia, rapaziada da Bradesco. Tudo bem? Branco Soares Tranquilo. de Magé. Fala, Branco. Todo dia escuto vocês. Show saber do futebol carioca, principalmente. Então, como é pouco divulgado, você sabe como é que está a real situação do Conca? Se existe melhoras, se já existe mais ou menos uma pré-data para ele iniciar no gramado com treinamentos e tudo mais? E com esse Conca, com esse berril, a real situação do Flamengo na Libertadores tende a melhorar? Valeu, meus camaradas, fiquem com Deus, boa sorte para todos nós. Tá aí a participação do torcedor aqui na Bradesco Esportes FM. O Conca, trabalho de fisioterapia é sempre bastante devagar, né? Sempre gradativa a evolução, na expectativa
que, se eu não me engano, em abril ele já possa atuar com a camisa do Flamengo. Enquanto isso, né, vai utilizando o Berrio na função, vai utilizando o Mancoejo, né, vai vendo outras opções. Acredito que o Berrio pode ajudar enquanto o Conca ainda não chegou. Não sei se é a função dele, mas quem sabe se adapta e consegue uma boa aparição com o Flamengo. 9h32 no Rio. Chegou o Pé Quente Max Prêmios Bradesco Capitalização, o novo título de capitalização da Bradesco Seguros. Uma ótima maneira de você guardar dinheiro e ainda concorrer a prêmios toda semana. Dê uma chance à sua sorte fazendo um Pé Quente Max Prêmios Bradesco a partir de R$20 por mês. Vá a uma agência Bradesco ou ligue 0800 725 2332 ou ainda visite nosso site maxpremiosbradesco.com.br. Faça agora mesmo o seu.